Hoje iremos conhecer o segredo mais obscuro do Império Galáctico de Palpatine. Não é segredo para ninguém que o Império usou de táticas não convencionais para atingir seus objetivos. A construção de uma estação bélica capaz de destruir planetas talvez tenha sido a mais conhecida delas, mas outros planos sórdidos da administração agressiva de Palpatine foram mantidos em segredos, como os próprios construtores das peças usadas nos painéis da Estrela da Morte, que eram prisioneiros mantidos em Narkina 5, sem qualquer perspectiva de serem soltos. Mas talvez o segredo mais macabro tenha sido justamente o que ocorreu em Geonosis. Bora falar disso agora. Bom, Geonosis é um dos planetas mais importantes da saga. Habitado pela espécie insetoide de geonosianos, o mundo foi o palco do início das Guerras Clônicas e era importantíssimo para os separatistas no decorrer dela. Mas após a queda da República e a instituição do Império, Geonosis se tornou um planeta estéril e sem vida. Apesar de quente e árido, Geonosis possuía uma atmosfera respirável, com uma superfície desértica repleta de rochas e planícies. Quase não havia água no planeta, e era orbitado por 15 luas, sendo que muito tempo antes, uma colisão de um cometa com uma de suas luas resultou nos anéis que circundavam o planeta. Mesmo com essas condições, uma espécie foi capaz de prosperar ali, os geonosianos. Essa espécie vivia em colônias, construídas no terreno rochoso em torres altas, indo até o subsolo com labirintos escavados nas pedras. Essas colônias funcionavam como colmeias, tendo uma rainha geonosiana fornecendo os ovos e até mesmo podendo controlar seres através de vermes. E apesar dessa estrutura primitiva, os geonosianos eram conhecidos por suas habilidades com tecnologia, tendo a produtividade como algo intrínseco de sua sociedade. Isso se desenvolveu a partir do primeiro contato da República Galáctica com Geonosis, o qual resultou em uma afinidade da espécie em conseguir trabalhar com tecnologia avançada. O planeta passou a exportar droides e outros produtos tecnológicos para o resto da galáxia. Porém, por estarem muito longe dos planetas do núcleo, eram poucos os compradores que utilizavam rotas até Geonosis, e a produção e o prestígio acabaram caindo com o tempo, tanto que o planeta foi eventualmente esquecido pela República. Anos mais tarde, a Federação do Comércio passou a oferecer contratos de construção para Geonosis, o que levaria à criação das fábricas de droides para a Confederação dos Sistemas Independentes, conhecidos como os separatistas. O planeta foi até mesmo a primeira capital do movimento, sendo uma importante base de operação, fornecendo os exércitos que possibilitariam a Guerra dos Clones. Foi lá, após a captura de Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Padme Amidala, que os Jedi receberam pela primeira vez o auxílio dos clones que formariam o exército da República. Secretamente, os geonosianos estavam projetando uma estação de batalha. Os planos da estação foram entregues ao líder da aliança separatista, Conde Dooku, pelo líder dos geonosianos, o Arquiduque Poggle o Menor. Dooku, sendo o aprendiz Sith de Darth Sidious, levou os planos ao seu mestre. Originalmente, os geonosianos não haviam projetado o Super Laser, que veio a ser trabalhado posteriormente, mas com os planos nas mãos de Sidious, que arquitetou toda a Guerra dos Clones, ele conseguiu começar a construção de sua Estrela da Morte com fundos da Federação de Comércio, o clã bancário e até mesmo da própria República. Essa construção começou em Geonosis e inicialmente os geonosianos se voluntariaram para trabalhar na estação espacial. Porém, quando a República foi transformada em Império, logo após o fim das Guerras Clônicas, o novo Imperador Palpatine precisava apagar qualquer traço de sua manipulação separatista. Sendo assim, ele enviou seu mais novo aprendiz, Darth Vader, para eliminar a liderança da Confederação, que por sua vez estavam reunidos em Mustafar, aguardando as ordens de Palpatine. Poggle era um dos presentes e após a sua morte, o Império passou a controlar o planeta. Com a independência do planeta perdida, o acesso até Geonosis foi restringido pelo Império para apenas um pequeno círculo de cientistas e engenheiros, e poucos membros da hierarquia imperial sequer sabiam do projeto da estação. A construção da Estrela da Morte prosseguiu com escravos levados até Geonosis e grande parte da população geonosiana escravizada também. Isso continuou por anos, até que a utilidade dos trabalhadores acabou diminuindo. O cientista Galen Erso foi o responsável pelo projeto do laser da Estrela da Morte, e após o hiperdrive da estação ser completado, o projeto foi entregue para Galen, e a força de trabalho diminuiu drasticamente. Sendo assim, os geonosianos perderam sua função, e ao invés de serem transferidos para outra tarefa, o Império decidiu resolver a situação de outra maneira. Quando a Estrela da Morte foi movida para Scarif, tudo o que sobrou em Geonosis foram módulos de construção imperial orbitando o planeta. Porém, era necessário mais do que isso para manter a estação de batalha em segredo, e como o Império já havia tentado dar outro uso para Geonosis, com uma tentativa de mineração e não houve sucesso,
sucesso, a alternativa foi esterilizar o planeta. O método utilizado foi o extermínio por meio de gases tóxicos. O Império, através da divisão de armas, criou recipientes armazenando gases venenosos e os deixaram nas colônias subterrâneas. Essas armas químicas exterminaram quase toda a população de Geonosis. Um único sobrevivente restou. Encontrado por Ezra Bridger e a célula rebelde Phoenix, eles tentaram resgatar o Geonosiano, que Ezra passou a chamar de Click-Clack. Ele protegia o último ovo de sua espécie, contendo a rainha que poderia recuperar sua população. Porém, junto dos rebeldes estava Sol Guerreira, que estava em Geonosis para descobrir os segredos do Império. Embora Click-Clack tentasse dizer a ele sobre a Estrela da Morte, fazendo um desenho de um círculo com outro círculo menor dentro, os rebeldes acreditaram que ele se referia aos recipientes de gases. Sendo assim, os rebeldes não conseguiram levar os tanques de gases e não conseguiram mais provas sobre a esterilização de Geonosis. O ovo que Click-Clack protegia representava a esperança da sobrevivência de sua espécie, e eventualmente esse ovo realmente foi chocado e ali nasceu Karina, uma rainha. Porém, ela perdeu seu útero biológico e ficou estéril. Não mais sendo capaz de repopular Geonosis, a rainha tentou um método diferente. Buscando salvar a sua espécie por qualquer meio necessário, ela substituiu seu útero por um mecânico, a partir de uma fábrica de droids portátil. Mas em vez de geonosianos, ela estava produzindo inúmeros droids B1 alterados com as características de seu povo, e ela os protegia como se fossem realmente seus filhos e meio que conseguiu reconstruir o Império de Geonosis. Porém, Darth Vader precisava de um exército de droids e, logicamente, Geonosis seria o primeiro lugar para conseguir isso. Mas, ao infiltrar-se no esconderijo de Karina, ele se deparou com um exército de mortos-vivos biônicos que ela havia construído. Sendo assim, ele os destruiu com a ajuda da Doutora Aphra e seus droids assassinos, removendo assim o útero mecânico do ventre da rainha e levando consigo a fábrica portátil. Karina sobreviveu ao ataque, mas sem os meios de reproduzir sua espécie, ela permaneceu sozinha no planeta, possivelmente até a sua eventual morte. Tendo em seu auge uma população de 100 bilhões de geonosianos, a esterilização do planeta foi o maior massacre já cometido pelo Império. Até mesmo se a gente comparar com a destruição de Alderaan usando o laser da Estrela da Morte, apenas 2 bilhões de pessoas foram mortas. Quer dizer, apenas não, né? Mas, enfim. A única esperança de sobrevivência da espécie está em rumores durante a Era da Nova República de que um pequeno número de ovos poderia ter sobrevivido. E se você ficou curioso sobre esse tema, eu já fiz um vídeo aqui falando de todos os planetas que foram dizimados pelo Império. Além disso, vou deixar também a nossa playlist completa sobre os planetas de Star Wars. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.